Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 13. Versículos 44 e 45. Irmãos, eu gosto muito de acompanhar esses canais que falam sobre economia. É sempre bom a gente acompanhar a economia, né? A gente já sabe para onde ela está indo, mas pelo menos a gente fica consciente e então a gente tenta se preparar melhor para lidar com as crises. Nosso país é o país das crises, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu era criança, eu escuto falar de crises. Toda hora é uma crise diferente. E o fato é que, de quando em vez, o nosso país sofre com essa crise mais aprofundada e existe uma fuga de capitais muito grande, desemprego, subemprego, e a gente vive essas aflições, né? O brasileiro ele é tão escolado nessas situações que aprendeu a sobreviver no meio de toda essa insegurança. Mas o fato é que, nessas horas, a gente se preocupa, né? Nós temos responsabilidades, temos famílias, temos contas a pagar, e a gente tem preocupações, evidentemente. E queremos saber qual é a forma mais adequada de proteger o nosso dinheiro, de proteger a nossa família, os nossos bens, de toda essa enxurrada de dificuldades e de crises que a gente está vivendo hoje dentro da nossa economia. A gente não consegue nem se acostumar com uma, já vem outra. E o fato é, irmãos, que dias vêm, dias vão, mas a conclusão que a gente chega no fim das contas é que não há segurança em relação a isso, mesmo em outros países. Nós estamos sempre sujeitos a uma situação de instabilidade na moeda. As grandes nações deste mundo já passaram por situações de recessão, de crise extrema, a ponto de faltarem alimentos básicos para a população. Estamos falando dos Estados Unidos, né? Falamos de China, falamos de tantos outros países. E ninguém está livre de acontecer uma coisa assim. E a verdade é que não existe investimento seguro nesse mundo, e nem segurança econômica e financeira, porque a qualquer momento nós podemos sofrer um revés que põe tudo a perder e a gente fica naquela situação de perplexidade, não é? Mas como cristãos, o nosso olhar ele sempre se volta para Deus, porque a comunhão com Deus, a presença de Deus, a vida com Deus é sempre o melhor investimento. É um investimento seguro em qualquer situação, em qualquer país, em qualquer contexto, porque o Senhor ele não promete nos dar as riquezas deste mundo, Ele não promete fazer de nós pecadores milionários, ricos, mas Ele promete nos dar o pão, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, Jesus nos ensina que o melhor investimento é o investimento no reino de Deus. É o investimento na nossa vida com Deus. Esse é o investimento seguro que nós podemos praticar a cada dia, confiando sempre no Senhor. Não há nada de errado em ganhar dinheiro, não há nada de errado em ter o fruto do nosso trabalho reconhecido, em receber um bom salário pelo trabalho que nós prestamos, não há nada de errado nisso.
O problema é quando nós colocamos a nossa segurança nessas coisas, quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança nas riquezas. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso nessa noite, rapidamente, creio, a meditação breve, com base no Evangelho de Mateus 44 e 45. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio e alegria de podermos partilhar da Tua palavra mais uma vez. Obrigado por tê-la aberta diante de nós, por podermos prestar culto ao Senhor com liberdade ainda. Te damos graças e pedimos que agora o Senhor nos inspire e fale aos nossos corações nessa breve meditação, trazendo edificação, desafios, exortação e também consolação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui num contexto em que Jesus está propondo várias parábolas. São as parábolas do reino, como são conhecidas, porque todas elas tocam nesse assunto, o reino de Deus. Por que o assunto é tão explorado? Porque Jesus conta tantas parábolas com um tema igual. Por que o reino de Deus ocupa tanto espaço nos discursos de Jesus? Porque é o reino de Deus que Jesus veio implantar neste mundo. Ele veio instalar o reino de Deus, ele veio inaugurar o reino de Deus. E quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos do governo de Deus, do controle de Deus sobre as vidas daqueles que se submetem a Ele por meio de Cristo. Então, encontrar o reino de Deus, se sujeitar a Ele, é encontrar o governo de Deus, é encontrar a comunhão com Deus, a vida com Deus por meio de Cristo, e se submeter a essa vida de tal maneira que nós sejamos dirigidos, guiados, conduzidos em tudo através do reino de Deus. E esse reino de Deus, instalado, inaugurado, ele tem uma lei. A lei é a palavra de Deus, é a regra, é a norma que conduz as vidas dos súditos que vivem nesse reino. A igreja não é o reino de Deus, mas ela é o sinal visível do reino de Deus nesse mundo. Então, nós que fazemos parte da igreja, consequentemente, fazemos parte do reino inaugurado de Jesus. E a nossa esperança e expectativa é que nós estamos caminhando para fazer parte também do reino consumado de Jesus. Porque aí sim, esse reino definitivo trará para nós toda alegria, toda paz, toda felicidade, todo contentamento. Esse é o contexto aqui. Jesus está falando sobre o reino, esse reino, usando várias parábolas. E essas parábolas que nós estamos examinando são duas delas. A parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola de grande valor. Vamos olhando para a primeira parábola, versículo 44, o texto diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Ou seja, o objetivo da parábola é servir como comparação. E essa comparação tem o objetivo de transmitir uma ideia, uma mensagem a respeito do que Jesus, de como Jesus enxerga o reino de Deus e como Ele quer que nós enxerguemos o reino de Deus. Então, pode parecer estranho para nós falar de uma pessoa que esconde um tesouro no campo, mas nós estamos falando de uma cultura e de costumes de mais de 2000 anos atrás.
Então, naquela época não havia bancos ou qualquer instituição onde se pudesse guardar dinheiro ou bens. Portanto, era muito comum que os donos de grandes riquezas depositassem essas riquezas, esses tesouros em caixas muito bem preparadas e guardadas por muitos cadeados, e ou enterrassem em algum lugar ou escondessem em algum lugar muito bem seguro. E esse é o caso da parábola aqui que nós acabamos de ler. Alguém, provavelmente o proprietário desse campo, enterrou ali o seu tesouro. Mas por alguma razão, aquele que escondeu o tesouro nunca voltou para procurá-lo. E como se trata de uma parábola, ela não tem muitos detalhes, porque o objetivo aqui é a lição, não é a história propriamente dita. Então, de certo modo, aquele tesouro havia sido esquecido ali no campo, e até o próprio campo havia sido esquecido. Então, um belo dia, um arrendatário, ou quem sabe um vizinho desse proprietário rico, estava cavando em uma determinada área daquele campo e encontrou ali o tal tesouro. E é interessante que a parábola é uma parábola curtinha, mas ela tem um significado muito interessante e muito profundo em relação à mensagem do reino. Mas as leis rabínicas daqueles dias, elas determinavam que certos bens, quando fossem encontrados num campo ou num caminho, desde que esse campo não pertencesse a ninguém, né, desde que ele não fosse de propriedade de alguém, esses tesouros, esses bens, eles ficariam com quem os encontrasse. A menos que o local fosse de alguém, pertencesse a alguém, aí nesse caso não. Mas é exatamente o que acontece aqui, o campo estava abandonado. Contudo, é muito interessante que o homem, ele agiu de forma prudente e muito resoluta. Por quê? Ele pensou, bom, o campo não é de ninguém, mas vai que aparece o dono. Então, o que ele faz? Ele esconde o tesouro, vai lá, junta as suas economias, pega lá o 13º, férias, né, poupança, vende o carrinho dele, vende tudo e vai lá e compra aquele campo. Agora ele é o dono legítimo do campo e, consequentemente, ele é o dono do tesouro encontrado. E a gente pensa, é muita esperteza da parte dele. Mas as questões éticas não estão sendo consideradas aqui, irmãos, nesse momento, porque não é o caso. O objetivo aqui da ilustração é apenas auxiliar o ensino sobre o reino dos céus. Os detalhes, eles não são tão determinantes nesse caso. E o que ensina para nós a parábola sobre o tesouro escondido no campo? O que diz aqui é que o reino dos céus é um tesouro a ser encontrado. Na verdade, o verbo grego traduzido aqui por encontrar ou por achar, seria melhor traduzido por descobrir. E essa descoberta só pode ser feita por quem tem um interesse de procurar, né? E isso é o que acontece aqui. Existe alguém interessado, ainda que de uma forma não tão deliberada ou não tão planejada, mas alguém está cavando em busca de alguma coisa. O tal homem não cavou deliberadamente para descobrir um tesouro, e o andamento do texto revela que ele descobriu sem ter nenhuma intenção deliberada, mas o fato é que ele estava ali cavando naquele campo. Ou seja, o reino dos céus, ele será muitas vezes encontrado pelos que não estão buscando por ele. Que nos faz lembrar das palavras dos profetas, Isaías 65, versículo 1, parte B, onde se diz, fui achado por aqueles que não me buscavam. Sobre o que Isaías fala nesse texto? Ele fala do desprezo de Israel pela comunhão com Deus, do desprezo de Israel pelo fato de ter sido escolhido como povo de Deus, povo peculiar de Deus,
e não ter valorizado essa escolha e essa relação a ponto de desprezá-la. E Jesus está mencionando esse texto aqui, muito provavelmente não é por acaso. Ele está aqui fustigando a mente dos judeus, lembrando que existe essa passagem de Isaías, e assim como os judeus dos tempos de Isaías, os israelitas desprezavam a sua condição como povo de Deus, adorando ídolos, assim também o Israel dos dias de Jesus despreza o reino que Jesus veio trazer, porque esse Messias que Jesus não se parece com o Messias que eles queriam, que eles desejavam. Então, o texto que Paulo interpreta como se referindo ao fato de o Senhor se revelar aos gentios, né, também se encontra em Romanos capítulo 10, versículo 20, fazendo alusão a essa passagem. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Não podemos afirmar 100% que Jesus tivesse em mente essa passagem do Antigo Testamento, mas a relação é tão estreita que é difícil a gente não ver essa possibilidade aqui. Contudo, irmãos, a ênfase da ilustração recai sobre a parte final da parábola, porque ao descobrir ali o tesouro, o homem foi tomado de grande alegria, transbordante alegria, é o que o texto diz. E ele passou a empreender todos os esforços, vendendo tudo que tinha para adquirir o campo, com o único fim de ter posse do tesouro descoberto. Nós podemos dizer que o homem deu valor ao tesouro, não qualquer valor. Ele julgou aquele tesouro mais caro, mais importante que qualquer coisa que ele possuísse. Por isso ele abriu mão de tudo que possuía para adquirir o campo e, consequentemente, se tornar o dono daquele grande tesouro. Qual é o significado aqui, irmãos? A parábola, ela ilustra a experiência de pessoas que não sabem dizer especificamente o que elas estão procurando na vida, mas elas estão procurando, elas estão buscando. Elas estão buscando algo que traga contentamento, satisfação, ou mesmo sentido às suas vidas, mesmo sem saber. É isso que elas estão procurando. Essa semana, uma jovem de 21 anos, 21 anos aquela moça, que foi fazer um salto de bang jump e não estava amarrada na corda, no cabo, e foi lançada por 3 rapazes, do alto de uma torre de, parece, 40 metros. E eu fiquei tão chocado com essa notícia que fiquei pensando nela o resto do dia. Fiquei pensando, meu Deus, o que leva uma jovem de 21 anos a fazer algo tão extremo? O que essas pessoas estão buscando? O que elas estão procurando, irmãos? Ainda um outro dia, eu estava assistindo um documentário sobre um lugar muito bonito, uma cachoeira de centenas de metros de queda, e o pessoal também saltando ali, com aquela, eu não sei como é que é o nome daquela roupa larga que eles usam, parece uma asa, não é? E eles saltam daquela altura, e eu fico pensando, meu Deus, esse pessoal tem muita coragem. Mas isso não é só coragem, irmãos, eles estão procurando alguma coisa. Eles estão procurando uma experiência, algo que preencha os seus corações, as suas vidas, as suas mentes, a sua necessidade de uma experiência marcante que mude as suas vidas para sempre, mas elas sempre vão voltar e elas sempre vão querer mais e mais. Porque essa sede que nós temos na nossa alma, ela não pode ser preenchida por nada nesse mundo. Essas pessoas estão simplesmente cavando, elas não sabem o que estão procurando. E para muitas delas, Cristo se revela, não é? E Ele oferece pleno contentamento, satisfação, Ele oferece sentido às suas vidas. Elas percebem o valor daquilo que Cristo oferece, elas sentem que aquilo é a resposta para a pergunta e para a procura
que elas sempre estiveram fazendo algo de valor inestimável. Então elas desistem de todos os seus outros caminhos, que vinham seguindo em busca aleatória de algo que não sabiam o que, porque agora elas já sabem o que. Elas estavam procurando Jesus. Elas estavam buscando a Cristo, mas estavam buscando no lugar errado, nas coisas erradas, no caminho errado. E assim, meus irmãos, são todos aqueles que buscam em outros meios, tantos que nós poderíamos enumerar aqui, mas que não sabem elas mesmas o que estão buscando. Quando elas encontram, quando Cristo entra em suas vidas, então elas vendem tudo, elas renunciam a tudo que era aparentemente valioso, ao perceberem que só Cristo é o grande tesouro do qual nós não podemos abrir mão. Ou seja, é uma experiência, né, radical. Hoje nós estamos falando de relação radical com Deus, falamos sobre isso pela manhã e estamos falando agora novamente. A parábola a seguir também é semelhante à anterior, com uma pequena diferença, na verdade não é uma pequena, é uma grande diferença. E nós vamos vê-la aí no versículo 45 e 46, onde também há um homem em busca. Só que esse homem, ele é um negociante que está em busca de boas pérolas. Ele já adquiriu algumas pérolas, mas ele está atrás de boas pérolas. Ele está atrás de pérolas de grande valor. E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele então vai e vende todas as outras pérolas que ele tinha, ele vende tudo para ficar só com aquela, porque ele atribuiu a ela um valor incomparável em relação a tudo que ele possuía antes. Então, esse comerciante, ele não tem problemas em encontrar pérolas, mas ele tem problemas em encontrar boas pérolas. O texto fala de um tempo quando não havia pérolas artificiais, o que é bastante comum nos nossos dias, mas naquela época não. Os negociantes de joias procuravam pérolas que tivessem o tamanho certo, a forma certa, o peso certo e o brilho certo. E era difícil encontrar uma pérola que reunisse todas essas qualidades. Então esse homem encontrou essa pérola. A diferença para a parábola anterior é que esse negociante, ele procura por algo de grande valor. Então ele acaba encontrando não uma boa pérola, mas uma ótima pérola. E o que é que determina isso? Irmãos, quem é que atribui esse valor àquela pérola? O próprio comerciante. Porque ele sabe distinguir uma boa pérola de uma pérola de alto valor. Então, é assim como na parábola anterior, tão logo ele encontra a joia, ele vai, vende tudo que possui, volta e compra aquela preciosa pérola de grande valor. Do mesmo modo, essa ilustração, nela Jesus quer induzir os seus ouvintes à seguinte conclusão: a pérola de grande valor é o reino de Deus. E embora possa haver muitas pérolas de algum valor nesta vida, somente o reino de Deus tem um valor absoluto, porque o reino de Deus é eterno, ele tem valor permanente. E nada nessa vida se compara em valor ao reino de Deus e de Cristo. Portanto, irmãos, de novo, vale a pena renunciar a qualquer coisa pelo reino de Deus. Se alguém está em busca de algo que tenha valor permanente, na pérola de alto valor, então, o que essa pessoa procura, ela vai encontrar o reino de Deus, o reino de Cristo, essa pérola de grande valor. É claro que essas verdades estão em perfeita harmonia com tudo que Jesus havia ensinado sobre si e sobre o reino, desde o texto, desde o princípio do texto, em outras passagens. Por exemplo, Mateus capítulo 10, 37 e 38, Jesus diz assim: olha, aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos, ao amá-lo, nós devemos desprezar os nossos familiares? Não.
O que ele está dizendo é que qualquer amor que nós tenhamos na nossa relação com Cristo, que seja maior do que o nosso amor por Cristo, revela que nós ainda não amamos a Cristo como devemos amar. Porque ninguém é digno do nosso amor maior do que Jesus. Nós amamos os nossos filhos. Meu Deus, a gente é capaz de dar a nossa vida pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente ama. Mas nada se assemelha ao amor que nós temos por Jesus. Lucas 14, 33, também Jesus vai falar algo semelhante em relação ao reino de Deus, né? Eu até vou ler esse texto, essa passagem, porque ela é muito especial, apesar de ser um versículo curto, mas ele é muito profundo naquilo que ele diz. Jesus vai declarar, ele é no verso 33 do capítulo 14 de Lucas: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Veja só. Então, essas ilustrações que Jesus traz aqui do reino, elas só ajudam a compreender mais claramente ainda aquilo que ele já havia dito de outras formas aos seus ouvintes. E qual é o significado dessa parábola da pérola de grande valor? Diferentemente da parábola anterior, aqui nós temos um homem que sabe o que está procurando. Ele sabe reconhecer o valor das coisas. Nós poderíamos pensar em pessoas que vivem experimentando novas religiões e experiências místicas em busca de uma verdade suprema, que finalmente traga paz e descanso aos seus corações, às suas almas. Elas acreditam que existe uma verdade. O homem não queria qualquer pérola, mas uma que possuísse valor acima de todas. Há muitas pessoas hoje que estão nessa busca, e elas estão indo de igreja em igreja buscando a igreja perfeita. Só que a igreja perfeita não existe. A pérola de grande valor não é a igreja física de Jesus. A pérola de grande valor é o reino de Deus, é o próprio Jesus. Então nós não podemos confundir as coisas. A busca dessas pessoas é sincera. E quando elas encontram o Senhor Jesus, elas descobrem nele a pérola de grande valor, elas percebem como que nada se compara a essa pérola. Então, o que elas fazem? Elas abandonam todas as crenças antigas, recomeçam como se estivessem voltando à classe de alfabetização. Escolhem morrer para a vida velha e encontrar a verdadeira vida em Cristo. Então, irmãos, já a título de conclusão, o que há em comum nesses dois casos, nessas duas ilustrações, nas duas parábolas, existem alguns pontos em comum. Primeiro, não há nada nesta vida que seja mais valioso do que o reino de Jesus, o reino que ele veio inaugurar. Não há nada mais valioso, irmãos. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada dia mais inclinadas a valorizar o que não tem nenhum valor e a desvalorizar aquilo que tem valor real. É uma inversão total que está acontecendo neste mundo hoje, onde as pessoas dão a vida para buscar experiências que podem tirar até essa vida delas, mas elas não são capazes de passar um tempo com as suas famílias, elas não conseguem mais conversar, nem mesmo com seus entes queridos, não têm relacionamentos afetivos duradouros e verdadeiros, não têm mais a capacidade de compreender o seu semelhante. Primeiro problema, todo mundo quer ir embora, quer puxar a cordinha e descer no próximo ponto. E a verdade é que tudo isso faz parte de um sistema que está nos empurrando, irmãos, para uma fragmentação tão profunda
que destrua a instituição mais preciosa que Deus estabeleceu neste mundo, a primeira instituição, que é a família. E esses vínculos familiares, eles existem na nossa família de origem, eles existem na nossa igreja local, nos nossos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes nós temos amigos que são como se fossem irmãos, pessoas queridas, mas esses relacionamentos estão sendo trocados por relações superficiais nas redes. Porque ali a gente vende uma imagem de felicidade nossa, que ninguém vai desmentir, porque a gente coloca ali um perfil adequado, mostra a imagem de sucesso que nós queremos e todos nos invejam, não é? No meu caso, ninguém vai me invejar porque eu não tenho rede social. Então, desse mal não morro. Então, irmãos, a primeira coisa importante, não há nada nessa vida que seja mais valioso que o reino de Jesus. Irmãos, nada contra quem tem rede social não, tá? Não estou dizendo que é pecado não, só estou dizendo que eu não tenho, porque eu não tenho tempo de lidar com essas coisas, não tenho paciência e sou um semi-analfabeto digital, então eu não mexo com isso. Mas enfim, segundo ponto, há uma busca constante e uma busca ansiosa no coração humano que nunca termina, irmãos. Essa busca é uma sede inconsciente por Deus. O lugar onde a alma finalmente encontra pouso na presença de Deus. Aquela frase famosa de Santo Agostinho, né? A alma humana, ela vive perturbada, ela nunca encontrará sossego e nem paz, até que ela possa se encontrar com Deus, com o seu Criador, que é o nosso lugar de descanso. É quando a nossa alma encontra paz, é quando nós nos reencontramos com o nosso Criador e então fazemos as pazes com Ele, e aí nós temos paz. Terceiro, esse reino, o próprio reino e Cristo, que é o Rei do reino, devem ser encontrados a fim de que a ansiedade que o ser humano tem, essa busca ansiosa, termine em um encontro de paz e alegria com Deus. E quarto, quando nós encontramos a Cristo e o seu reino, nós entendemos que vender tudo para ficar com Ele não é perda, não é perda, mas é um investimento sábio e seguro que durará a eternidade. Jesus fala que esse investimento, o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não consome. Por isso ele diz: ajuntem tesouros no céu, não na terra, porque os tesouros ajuntados aqui, eles estão sempre sujeitos a serem retirados de nós. Mas o tesouro que nós investimos no céu, o nosso investimento no reino eterno de Deus, esse, meus irmãos, a bolsa pode cair, a bolsa pode furar, pode despencar, que nada vai se alterar para nós. Glória a Deus. E aqui já quero fazer a aplicação e nós vamos orar. 3 aplicações apenas. Primeira delas, nós não podemos comprar o reino de Deus com dinheiro ou bens. Nós conhecemos o caso daquele mágico famoso, né, o Mr. M lá do livro de Atos dos Apóstolos, né? O cara era famosão, e aí ele teoricamente se converteu, e aí ele via Pedro impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, ele falou: poxa, eu quero esse negócio. Aí o que ele pensou? Ele falou assim: bom, eu vou comprar esse negócio aí, vou. E aí ele fez uma proposta para que se vendesse para ele aquele dom de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E Pedro, com aquela classe que lhe era familiar, né? Ele chega e fala para esse homem. E agora, que eu não lembro se é Pedro ou é Paulo, hein? Temos um problema teológico aqui. Eu acho que é Paulo que fala para ele. É Paulo, é. E aí ele diz:
Filho do inferno, você quer comprar o dom do Espírito Santo para você ser 2 vezes condenado pelos seus pecados, porque você acha que com o seu dinheiro você pode comprar o dom de Deus? E o nome dele era Simão. E é daí que nasceu o termo simonia, né, que não é a filha do simonal. Simonia é a prática de comprar dons, comprar bênçãos na igreja. Daí que veio esse termo. Então, meus irmãos, o reino de Deus não pode ser comprado por dinheiro ou bens. O custo de adquirir o reino de Deus já foi pago por Jesus. No entanto, para fazermos parte dele de verdade, nós precisamos dar uma resposta positiva a Cristo. E essa resposta é o investimento de toda a nossa vida como súditos do seu reino, fiéis e dedicados a ele. A segunda aplicação, talvez você que me ouve nessa mensagem, ou vai assistir depois pelo YouTube, nunca tenha feito uma escolha realmente sincera por Jesus. Seja você membro de uma igreja ou não. Porque há muita gente dentro das igrejas que nunca tomou uma decisão pessoal por Jesus. Eu não sei se você é do tipo que está em busca de algo sem saber o que é, ou se você é do tipo que aprecia o verdadeiro valor das coisas, como verdade, virtude, redenção, salvação, mas que nunca encontrou essas coisas realmente em sua busca. Mas seja qual for o caso, eu lhe asseguro, só em Jesus você vai encontrar o que procura. Não há outro endereço para você. Só Jesus. E terceiro, se você fizer essa escolha hoje, eu lhe asseguro, se você decidir sinceramente vender tudo o que você tem para encontrar o tesouro com o qual você topou sem querer, ou a pérola de alto valor que você descobriu que existe e que você tanto buscava, eu lhe garanto que você não vai se arrepender. Em outra parábola, Jesus compara o reino de Deus a uma medida de fermento escondida na massa, até que tudo fique levedado. E é assim, irmãos, quando Cristo entra em nossas vidas. Ele vai exercendo autoridade em cada parte do nosso ser. E Ele vai se tornando cada vez mais o Senhor das nossas vidas. O reino vai crescendo, se expandindo dentro de nós, até que um dia esse reino venha para fazer parte visível deste mundo, não deste mundo, mas de um mundo transformado. E nele nós vamos poder desfrutar de todas as bênçãos eternas que nos esperam por herança conquistada por Cristo para nós. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a esse respeito? Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças por esta breve reflexão na Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é viva, Senhor, ela é poderosa, ela transforma, ela exorta, ela consola, ela desafia, ela desinstala, mas ela também traz paz e descanso. E eu te peço que nessa noite ela possa cumprir todo o desígnio para o qual o Senhor a estabeleceu, que ela alcance os nossos corações, os corações de todos que estiverem ao alcance da nossa voz, e essa mensagem chegar algum dia, que o Senhor fale a esse coração, que o Senhor leve essa pessoa a ter uma decisão pessoal, tomar uma decisão clara, ó Deus, de deixar tudo, de deixar todas as coisas que julga serem importantes, por ter descoberto a coisa mais importante, o Teu reino, o próprio Cristo, que é o Rei desse reino, e que nos oferece um governo justo, um governo amoroso, um governo gracioso, generoso, de paz, de firmeza, mas com graça e com amor, nos conduzindo com sabedoria pelos caminhos escuros deste mundo no qual temos que caminhar, até que ele seja totalmente iluminado pela glória do Teu reino, que será definitivamente
consumado na nossa realidade. Ó Senhor, em nome de Jesus, aplica aos nossos corações a Tua palavra e ajuda-nos para que nós sejamos vencidos por ela nessa noite e nos rendamos àquilo que ela tem dito aos nossos corações. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.